Oi, meus amores e minhas amoras da turma 43. Aqui quem fala é a professora Cida e hoje vamos estudar ciências. Hoje vamos iniciar um novo módulo e neste novo módulo vamos estudar o ambiente em equilíbrio. Vamos entender o que são componentes bióticos e abióticos e também vamos entender o que é um ecossistema. Então, um ambiente em equilíbrio, né? Nós estudamos no bimestre passado, no capítulo 3, no módulo 1, que o ambiente, ele precisa, o animal, ele precisa estar em um ambiente natural dele, ou seja, no habitat natural dele. Porque se ele for para um ambiente que não é o dele, para um habitat que não é o dele, o que vai acontecer? Ele vai sofrer, talvez até morrer, se não conseguir se adaptar. Então, a gente vai observar essa imagem aqui. Vocês acham que nessa imagem tem alguma coisa fora do lugar? Tem algum animal que não está no seu habitat natural? Ou está tudo certo? Então, aqui a gente tem algumas perguntas para vocês refletirem sobre isso, né? A primeira pergunta diz assim: na imagem acima, quais elementos não correspondem ao ambiente retratado? Então, a gente está vendo um ambiente frio aqui, né? Na Antártida, eu acho. E tem o urso, tem blocos de gelo para todo lado, mas tem umas coisas aqui, uns animais, uns seres vivos que parece que não são daqui. Então, vocês precisam, né, conversar com algum adulto ou com alguma criança, alguém que vocês consigam falar, que esteja aí na casa de vocês, para refletir sobre essas situações. 2. Certas espécies de plantas e de animais são próprias de lugares específicos. Por que isso acontece? A gente já estudou isso no bimestre passado. Onde você colocaria os seres vivos que não fazem parte do ambiente apresentado na imagem? Então, já vimos, né, a partir da pergunta, que tem bichos, que tem seres vivos que não são daí. Então, vocês já devem ter analisado, como são muito espertos, já devem ter descoberto quem são esses seres vivos. E a pergunta é: onde você colocaria esses seres vivos que estão fora do lugar? A quarta pergunta: o urso polar conseguiria viver no Brasil? Por quê? Olha só, qual que é a peculiaridade do ambiente do urso polar? Será que ele conseguiria viver aqui no Brasil? Pensem aí, reflitam. Não precisa responder no caderno, se levantando hipóteses. Conversem com alguém sobre isso, com o papai, com a mamãe, com a titia, com alguém que esteja aí responsável pelos seus estudos e só reflitam sobre isso, não precisa escrever nada, tá bom? Então, vamos ali para a página 133. Ecossistemas. Vamos estudar ecossistemas, mas antes a professora está querendo dar uma ajuda para as crianças e ela está falando ali o que são componentes bióticos e o que são componentes abióticos. Então, ela pergunta assim: quais são os seres vivos e os elementos não vivos representados na imagem da página anterior? Ela está se referindo a esta imagem, né? E aí, a explicação. Os ambientes são constituídos de seres vivos, seres humanos, plantas, animais e todos os outros inclusive os microscópicos, e de elementos não vivos, pedras, solo, ar, luz, calor, entre outros. E ali na parte do clique é bem importante, bem interessante, porque ele vai nos dizer o que é que são componentes bióticos e componentes abióticos. A parte viva do ambiente corresponde ao conjunto dos componentes bióticos. A gente já estudou em outro módulo que bio, esse prefixo bio, significa
vida, né? Então, é fácil, biótico que tem vida. Bio, vida. Biótico tem vida. E componentes abióticos. O A é um prefixo que indica negação. Então, a não, bio, vida. Então, abióticos não têm vida, não são seres vivos. Então, fica fácil de decorar, né? Biótico tem vida, abióticos não têm vida, tá bom? Então, vocês vão, baseado nessas explicações, responder algumas atividades. E aí, depois disso, a gente vai responder o restinho da página 135 e também a página 136. Mas antes eu gostaria de parar aqui nesse clique. O clique diz assim: o conjunto harmonioso de seres vivos, bióticos, e elementos não vivos, abióticos, presentes no ambiente, bem como de todas as relações estabelecidas entre eles, recebe o nome de ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Então, a gente já viu ali no clique que é o conjunto, né, harmonioso de seres vivos, componentes bióticos, e seres não vivos, componentes abióticos. Então, a adição desses dois, né, componentes bióticos, seres vivos, e componentes abióticos, seres não vivos, vai ser igual a ecossistema. E ali tem uma explicação adicional. E diz assim: um ecossistema pode ser grande como um lago ou pequeno como um aquário. Não importa o tamanho. Basta que nele haja seres vivos e elementos não vivos se relacionando. Então é isso aí, gente. Vocês vão falar, como eu já falei, vocês vão fazer aqui as atividades da página 135, depois da página 136. E também, se vocês tiverem material, eu gostaria que vocês fizessem essa experiência do microjardim, porque ele é bem interessante para entendermos um pouco mais sobre o que é um ecossistema, tá? Mas não é obrigatório, é eletivo, você escolhe se você vai fazer ou não, e eu sugiro que você faça. Mas se você tiver todos os materiais, porque nada de sair de casa para comprar material, tá bom, gente? O tempo agora é de ficar em casa. Então, se você tem condições de fazer, faça essa experiência, anote aqui suas descobertas. Se não, só faça até a página 136. Um beijo, fiquem com Deus e aproveitar com o coração cheio de saudades. Cheio de saudades